Olá, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de terças-feiras. Todas as terças-feiras estou aqui trazendo temas para nós discutirmos juntos, né? Eu sou Elizabeth Schallenberger, se você ainda não me conhece, e eu sou acupunturista, sou terapeuta bioenergética, pesquisadora dos chakras e da relação dos chakras com a acupuntura. Trabalho também com reprogramação mental em consultório e com atendimentos online. E hoje o tema da nossa live é saiba como ativar o poder do chakra umbilical. É um dos chakras que eu gosto muito de falar dele, estou sempre falando do chakra umbilical. Mas talvez de repente você está passando por aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar desse tema, não sabe exatamente o que é chakras, ou às vezes já ouviu falar, mas não entende muito bem, né? Então, antes da gente falar do chakra umbilical e de como ativar o poder do chakra umbilical, vamos falar o que são chakras, né? Bem, os chakras, eles são centros energéticos do nosso corpo. Eles fazem parte do nosso corpo, tá? Então, eles são como se fossem órgãos sensoriais do nosso corpo. Tá? Só que o nosso corpo energético, ou conhecido também como duplo etérico ou corpo etérico, né? Que é o nosso corpo vibracional, o nosso corpo onde se armazenam as nossas energias. Então, assim como nós temos os órgãos, né, no nosso corpo, a nossa parte vibracional, também conhecida como eletromagnética, ela também tem como se fossem órgãos sensoriais que captam, né, e que fazem transmissões de energias de um lado para o outro. Então, por exemplo, quando nós chegamos num ambiente ou conversamos com uma pessoa, nós fazemos comunicação energética com essa pessoa a partir dos nossos chakras, tá? Então eles realmente funcionam como órgãos sensoriais. Quando a gente pensa em alguma coisa que nos traz uma emoção, a gente ativa esse chakra porque ele é um chakra muito emocional, tá? Então pense em chakras como centros energéticos que fazem parte do nosso corpo, da nossa natureza, tá? Então, todo mundo tem, isso é inerente de todos os seres humanos, os animais também têm, né? E muitos terapeutas que atuam nos chakras, também hoje eu ouço muito falar de terapeutas para animais que tratam os animais a partir dos chakras ou desses centros energéticos aí, né, das pessoas, dos animais. Então, como eu falei, né, até agora os chakras são centros energéticos. Mas o que seria o chakra umbilical, então, né? Existem 7 chakras que eles são chakras, vamos dizer que a gente chama de principais, tá? Nós temos outros, tá? Nosso corpo é todo cheio de centros energéticos, mas os 7 chakras principais, eles têm uma importância, por quê? Porque eles ficam na linha central aqui do nosso corpo, tá? E eles têm uma maior interferência nos nossos comportamentos, nas nossas emoções e no nosso corpo, tá? Então eles têm, digamos que uma relação muito grande com o nosso autodesenvolvimento, tá? Pessoal, deixa eu só falar para vocês, caso cair aqui, é porque parece começando uma tempestade aqui, e aí às vezes eu preciso talvez tirar aqui o Wi-Fi e entrar no 3G, mas vamos seguindo, tá? Se der alguma coisa aí, vocês me avisem, por favor, tá? Começa a ventar, já acaba caindo às vezes a internet, tá? Bem, voltando aqui aos 7 chakras principais, de baixo para cima, no centro da coluna, existe ali o primeiro chakra e o último chakra fica no topo da cabeça. Então, quem pratica yoga ou já ouviu falar da yoga, já deve ter ouvido falar de um termo chamado Kundalini. Kundalini é a energia que sobe pelo centro da coluna, pelos 7 chakras principais. Então, os grandes pesquisadores da história que escreveram e falaram sobre Kundalini, eles falam que a partir do momento que a Kundalini vem subindo e que os chakras vão se abrindo, nós conseguimos de fato exercer todas as nossas, todo o nosso lado sensitivo, todos os nossos comportamentos mais equilibrados, mais evoluídos. Então, quando a gente quer melhorar um comportamento, né, quando a gente quer assim, ser um ser humano melhor, atingir os nossos objetivos, a gente precisa entender que os nossos chakras precisam estar fluindo, eles precisam estar abertos. Se um chakra está bloqueado, a função dele nas nossas vidas não é exercida e a gente tem mais dificuldades de lidar com aqueles comportamentos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o chakra do umbigo, o chakra umbilical. Então, para quem está entrando agora, o tema da nossa live é saiba como ativar o poder do chakra umbilical, porque ele realmente é um chakra que exerce um poder e uma influência enorme nas nossas vidas, tá?
Então, quando a gente fala, por exemplo, em atingir os nossos objetivos, né? A gente vive uma fase, um momento hoje em que se fala muito disso, né? De alta produtividade, de você saber o que quer, de você atingir os seus objetivos. A gente tem escutado muito isso hoje. E quando a gente pensa nesse agir, nesse poder de agir, de autonomia, nesse poder de, até muito chamado de poder pessoal ou empoderamento, ou seja, de se conectar com o que você quer e de realmente agir e fazer o que você quer, né, chegar até os seus objetivos, né, criar as suas metas e chegar aos seus objetivos, isso tem tudo a ver com o chakra umbilical. Pessoal, às vezes vocês vão ouvir falar desse chakra com outro termo também, tá? Ele também é muito conhecido por plexo solar. A gente tá falando aqui do mesmo chakra, só que os dois termos, na verdade, são bem usuais, né? A gente acaba escolhendo o que a gente gosta mais. Né? Eu gosto muito do termo chakra umbilical, porque o plexo, na verdade, ele é um plexo de inervação que fica aqui atrás do estômago, chamado plexo solar, que é, na verdade, a região ali física onde o chakra fica, tá? Quando a gente quer entender a localização deste chakra, é muito fácil. É só você pensar assim, para cima do umbigo e para baixo aqui do seu diafragma. Nesse espacinho aqui fica o chakra umbilical, mais ou menos onde é a nossa cintura, na verdade, né? Pega na sua cintura e vem para frente, você vai cair bem no chakra umbilical, tá? Ou um palmo para cima do umbigo, né? Aqui atrás fica um plexo nervoso, né? De inervação aqui dessa região abdominal, que é o plexo solar. E essa é uma região de muita concentração de energia. A gente até escuta muitas pessoas falarem sobre tampar o umbigo com esparadrapo, por exemplo, né? Poxa, será que se eu tampar o meu umbigo eu vou estar me protegendo das energias negativas? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão, na verdade, influenciando ali o seu chakra umbilical, porque sabem que aqui tem um grande centro energético, tá? E, como eu falei, os centros energéticos, eles são um meio de comunicação entre nós e as outras pessoas, entre nós e os ambientes. E entre nós e nós mesmos, né? Porque nós nos manifestamos a partir de várias camadas, né? Nós temos uma camada física, uma camada energética, uma camada emocional. E essa comunicação entre nós e a nossa consciência, as nossas emoções, acontece por esses centros energéticos, tá? Então, por isso que algumas pessoas tapam aí o seu umbigo com o objetivo, na verdade, de dar uma bloqueada ali no fluxo de energia, tá? Até eu fiz uma postagem essa semana falando sobre isso, dizendo assim, eu acho, né, que a grande razão da vida são os relacionamentos. Eu acho que a gente está vivendo para se relacionar e eu acho que a evolução, né, a nossa evolução, ela tem a ver com relacionamentos, porque a gente melhora como ser humano a partir dos relacionamentos, não é verdade? A gente aprende com os relacionamentos. Então, se fosse pra gente viver sozinho, a gente se isolaria lá numa cabana no meio do mato e viveria completamente sozinho, sem falar com ninguém. Então, de repente, você querer ficar toda hora bloqueando o seu chakra é mais ou menos como isso, é como se você quisesse se isolar energeticamente, né? E eu não acho isso tão positivo. Eu acho que as trocas energéticas são naturais e eu acho que os chakras, eles precisam estar abertos, que a energia tem que estar fluindo. E quanto mais a energia flui, melhor ficam as nossas emoções, tá? Ah, mas e aí, Elizabeth, eu vou captar energia negativa nos ambientes? Às vezes, até você vai captar energia sim. Você vai absorver energia e isso pode acontecer. Mas a partir do momento que você captou energias, você vai sentir às vezes algum desconforto. E você sentindo esse desconforto, você já sabe que você precisa mover a energia no seu corpo para fazer uma limpeza energética e aí fica tudo bem. Não precisa ficar tampando ou bloqueando seu chakra para isso, tá bom? Você simplesmente faz uma limpeza energética e vai ficar tudo bem. Tá? Então, lembrando que as trocas energéticas, elas fazem parte da vida e não tem como a gente ficar evitando isso e eu nem acho que a gente tem que evitar isso, né? Eu acho que tem momentos que a gente está mais para ajudar, tem momentos que a gente está mais para ser ajudado e a vida é isso, a vida é assim. Tem dias que eu quero receber energia e tem dias que eu dou energia, ou seja, né? E por onde que essas energias fazem troca? São pelos nossos chakras, tá? Pessoal, o chakra do umbigo, o chakra umbilical, o nome dele é Manipura, tá? Manipura quer dizer cidade das joias ou joia brilhante. Então, o que quer dizer essa joia brilhante ou joia reluzente? Isso quer dizer que ele é um chakra que ele irradia
muita energia, como se fosse o nosso sol, tá? Então muitas pessoas associam ele à cor laranja, à iluminação. Ele realmente é um chakra iluminador, tá? Então por isso que é o Manipura, né? Que seria o nome correto para o chakra, né? Ou a gente pensaria assim nesse sol, nessa irradiação, tá? Acho que já acabou a energia aqui, gente. Ok, então esse chakra ele tem essa função tão importante de estar relacionando as nossas emoções de poder pessoal, de agir, de saber o que quer, com energia. Então a gente precisa da energia desse chakra para agir, para nos empoderarmos. Então como é que a gente entende, por exemplo, que a energia do chakra não está funcionando bem, tá? Como que eu sei? Eu até deixei anotadinho aqui para vermos juntos aqui, né? Como que eu sei que tem coisas para melhorar no meu chakra umbilical? Então, vou pontuar o que eu coloquei para vocês aqui. Descontrole emocional. A pessoa que ela não tem o autodomínio das suas emoções, ela se descontrola emocionalmente muito facilmente, tá? As pessoas que têm uma tendência à bipolaridade, ou seja, em um momento elas estão eufóricas, no outro elas estão deprimidas, elas ficam oscilando muito de temperamento, às vezes no mesmo dia, tá? Nervosismo, irritabilidade e impaciência. Né? Se você percebe que você é muito impaciente, se você percebe que você é nervosa, que você é irritada, que você não consegue controlar as suas emoções, isso tem uma ligação direta também com o desequilíbrio do chakra umbilical, tá? Então ele tem essa relação com isso. Autoestima baixa, tá? Se a pessoa, ela volta e meia fica duvidando dela mesma, se volta e meia ela fica se questionando, se ela não se aceita como ela é, se ela é muito insegura, a gente já sabe aí que também é um desequilíbrio desse chakra, tá? Passividade, a pessoa que é muito, muito passiva, ou seja, é aquele que deixa os outros montarem na sua cabeça. Aquela pessoa que não sabe dizer não, que não tem voz para nada, que às vezes ela até muda seu comportamento para agradar os outros e ser aceita. É a pessoa que não é muito autêntica, tá? Outra coisa que acontece também são os problemas gastrointestinais. Tá? Por quê? Porque pensa na localização de chakra, ele fica bem no abdômen. Então a pessoa que ela volta e meia tem problemas intestinais, ou a pessoa que tem diabetes, problemas de fígado, vesícula biliar, de pâncreas, de baço, de todos esses órgãos abdominais, a gente já sabe que a energia do chakra umbilical não está fluindo adequadamente. Então a gente precisa dar uma ativação para esse chakra, para que as funções fisiológicas daquela região, desses órgãos abdominais, também melhoram. Então olha que interessante, né? Você é claro que vai procurar o seu médico, é claro que você vai entender o que é que está acontecendo, mas saiba que a energia vai influenciar muito no seu processo de saúde, né? Então muitas vezes eu mesma trato pacientes em consultório com problemas gastrointestinais com técnicas energéticas, acupuntura, por exemplo, pontos de acupuntura que trabalham, melhoram a energia do chakra umbilical, o próprio Reiki ou qualquer terapia bioenergética que melhore o equilíbrio desse chakra vai ajudar a você a melhorar os seus problemas gastrointestinais. Outra coisa, tem pessoas que volta e meia elas têm gastrite. Eu escuto muito isso no consultório, as pessoas falando assim, eu tenho gastrite, eu sempre tive gastrite. Então a pessoa, ela não é nem que ela está com gastrite, ela fala que ela já tem gastrite, de tanto que ela fica tendo esse sintoma sempre assim, tá? Então essas pessoas, que têm recorrência de gastrites, a gente pode já saber, entender que tem uma relação com uma disfunção desse chakra, tá? Sempre vai ter relação, porque ele também está relacionado ao nosso estômago. E olha que interessante, lembra que eu falei antes que o chakra umbilical é o chakra das emoções? Ele é o chakra mais emocional que nós temos, tá? Ele é o chakra que liga o indivíduo às suas emoções, a sua parte mais reativa. E toda vez que a gente tá passando por uma situação que a gente fica nervoso, sei lá, às vezes a pessoa vai... Oi, Lene, já te falo, é o chakra umbilical, tá? O tema de hoje é como ativar o chakra umbilical, como ativar o poder do chakra umbilical, tá? Esse é o tema da live. Ou também conhecido como plexo solar,
Voltando aqui ao que eu tava falando do estômago, né? Se a pessoa, ela fica tendo recorrência, né, de problemas de estômago, a gente sabe que a gente precisa atuar nesse chakra, nesse local, tá? Então, tem uma relação muito direta do estômago com esse chakra, tá? Então, a gente atua para ajudar a melhorar a fluidez desse chakra, tá? Tá. Não era isso que eu tava falando, não. Eu tava falando sobre as emoções. Então, por exemplo, quando a gente tem que apresentar um trabalho, né, pessoal da faculdade aí, às vezes a pessoa que vai casar, às vezes é uma coisa super boa, assim, né, ela vai se apresentar, às vezes você é um artista, ou é a primeira vez que você vai falar em público, ou você vai fazer uma live pela primeira vez, e você fica super nervoso. O que é a primeira coisa que a pessoa fala? Eu tô com uma baita dor de barriga, não é? A pessoa fala, nossa, eu tô com piriri, eu tô sentindo uma coisa aqui na minha barriga. Então a gente sempre sente as emoções pelo abdômen mesmo, né? E é muito interessante porque o chakra das emoções é o chakra umbilical, é o chakra do abdômen, tá? Então, além, né, dele ser o nosso chakra das emoções, dele ser o nosso chakra do processo digestivo, ele também é o chakra do empoderamento. Então, se você tem um objetivo na sua vida, que você quer, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, quer abrir uma empresa, quer ser bem sucedido aí em algum projeto de vida, você quer ser visto como uma autoridade no seu negócio, tá? Tudo isso tem a ver com a ativação do poder desse chakra. Então, ele realmente é um chakra de poder. Deixa eu só responder essa pergunta. Uma apendicite também tem relação com esse chakra? Na verdade, Lu, apendicite não, tá? Ela vai ter uma relação mais com o chakra básico. Por quê? O intestino grosso, principalmente a parte final ali do intestino, ela está mais relacionada aos primeiros chakras, tá? Então, quando a gente pensa em apendicite, problemas de reto, ânus, intestino grosso, a gente associa mais ao primeiro chakra, que é o chakra básico, tá bom? Esse chakra, ele é um pouquinho mais alto, tá? Então, aí, quando você associar com o intestino, você vai pensar mais na parte de absorção de alimentos, né? Se a pessoa tem dificuldade de absorver alimentos, aí a gente vai associar mais ao chakra do umbigo. Só que, na verdade, gente, os chakras, eles têm uma ligação um com o outro, tá? Então, de baixo para cima, chakra básico, chakra pubiano e chakra umbilical, eles são os 3 chakras mais inferiores que a gente tem, né? Então, se você tem uma disfunção do chakra básico, provavelmente vai ter do umbilical, eles têm uma ligação, tá bom? Então, gente, além dos chakras terem uma relação com os nossos órgãos, com os nossos tecidos, todos eles têm uma ligação com a nossa personalidade. Eles têm uma ligação com o nosso comportamento. Então, quando a gente tem que melhorar alguma coisa na nossa personalidade, a gente precisa ativar o chakra, certo, tá? Para quem já fez o meu curso, sabe que no curso Chakras na Prática, eu falo sobre todos os chakras e sobre todos os comportamentos relacionados a cada chakra. Então, eu quero falar para vocês aqui agora, eu até deixei anotadinho aqui, quais são os comportamentos desse chakra, tá? Do chakra umbilical, ou também conhecido como plexo solar, tá? Vamos lá, então. Deixa eu só voltar aqui no meu comecinho, tá? Muito bem, gente, então vamos lá. Autoestima, tá? Então, quando você pensa em autoestima, você vai pensar nesse chakra. Poder pessoal no sentido de empoderamento, no sentido de você saber o que você quer, tá? No sentido de você se aceitar. Então, pensa nessa característica de empoderamento. Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem os nossos ideais, mas a gente fala isso com propriedade. Já notaram que às vezes a gente tem alguns ideais, algumas crenças que a gente tem um pouco de receio de falar? Parece que a gente tem medo de ser julgado, né? Quando a gente perde esse medo do julgamento e a gente se empodera, a gente, vamos dizer assim, a gente assume as nossas verdades, o nosso posicionamento, isso é empoderamento. E a gente utiliza da energia desse chakra para isso. E é engraçado que agora até me veio na mente assim, até sobre política, né? Porque por mais que a gente fique às vezes discutindo política, eu acho que a gente tem que discutir tudo, sim. A gente tem que discutir política, a gente tem que discutir religião, a gente tem que discutir tudo.
mas discutir como? De uma forma saudável e respeitosa. Discutir não é brigar. Discutir é se posicionar, é dar a sua opinião, é defender os seus ideais e às vezes as pessoas não vão pensar igual a você. E às vezes o outro vai estar falando para você o lado dele e você não vai concordar, mas você vai respeitar, tá? Então, quando a gente consegue acessar isso, esse empoderamento, a gente consegue ter relacionamentos muito equilibrados. O outro que eu deixei anotado aqui é justamente relacionamentos, né? Os relacionamentos afetivo, entre mãe e filho, entre pai e filho, entre irmãos, entre colegas de trabalho, a gente também utiliza da energia desse chakra. Então, esse também é o chakra dos relacionamentos. O que mais que eu deixei anotado aqui? Sabedoria. Sabedoria é bom senso, é você agir respeitosamente, com ética, com cosmoética, tá? O que mais? Materialização dos desejos. É aquilo que eu falei, imagine que você tem lá um sonho, um objetivo e a partir do momento que você define o que você quer, define as suas metas e quando você realmente consegue atingir aquele objetivo, você materializou uma ideia, concordam? Porque começou no mundo das ideias, depois que você materializou, a coisa aconteceu. A partir do momento que a coisa aconteceu, que você materializou, você usou a energia desse chakra, tá? Então, aqui o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando quais são as funções do chakra umbilical, quando é que o chakra umbilical está desequilibrado e o que é que o chakra umbilical equilibrado pode trazer para nós. Mas lembra que o tema da live é saiba como ativar o poder do chakra umbilical? Então, no final dessa live, daqui a pouquinho, eu quero fazer uma prática com vocês, cada um vai fazer aí, né, na sua casa, que vai ser um exercício energético que já vai ser algo que vocês vão poder fazer depois, repetir, que vai ajudar a estimular o chakra umbilical. E quanto mais você estimula o chakra umbilical, mais você ativa o poder dele. E mais você vai atingir tudo isso que eu acabei de falar. Autoaceitação, sabedoria, poder pessoal, dinamismo, autonomia, motivação, autoconfiança e materialização dos seus desejos. Gente, eu coloquei motivação aqui, só que na verdade a motivação ela também precisa da energia do chakra básico, é o mesmo que eu estava falando para a Lu agora há pouco. A Lu respondeu, né, que eles são super correlacionados. E aqui nesse caso também, tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Existem dois tipos de energia. Existe aquela energia que é da criação, que eu falo assim, eu já sei o que eu quero, eu vou fazer isso, 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 isso. Você cria, você se empodera, você acessa o que você quer, você tenha definido o que você quer, suas metas, você sabe onde você quer chegar, ok. Só que existe uma outra energia, que é a energia da motivação e da persistência, que ela te dá força para todos os dias você levantar da cama e ir. Ela te ajuda a não desistir, ela te ajuda no poder de agir. Essas duas energias, elas precisam se complementar para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, olha só, o que é que eu tenho visto muito hoje na internet? Pessoas motivando umas às outras, né? De certa forma, eu estou fazendo isso também aqui, né? Motivando. Só que motivando apenas no sentido assim, vamos lá, vamos e vai. Sabe aquela coisa assim, levanta, acorda às 5 da manhã, vai correr, vai não sei o quê. Só que não adianta a pessoa fazer tudo isso se ela não tem a energia de base, que vai ser a energia da motivação e da persistência. Ela vai fazer 2, 3 dias e vai desanimar, tá? Então a gente precisa o quê? Estimular a subida da energia, a subida da Kundalini, para que a gente consiga materializar e chegar até o final dos nossos objetivos. Eu até falei sobre isso esses dias, que eu falei assim, gente, o que é melhor? Você ficar um ano inteiro fazendo exercícios 3 vezes por semana regularmente, ou você ir todos os dias por 1 mês e desistir? Eu acho que a primeira opção é melhor. Então não adianta às vezes a pessoa se cobrar demais e não conseguir ter persistência. E isso funciona para os negócios, isso funciona para o trabalho, isso funciona para os projetos. Tem projetos de vida que a gente começa e a gente vai ter um tempo longo para concluir, outros são mais lentos. Só que às vezes a gente desanima no meio do caminho.
a gente, sabe, perde a energia, perde a força, a gente pensa em abandonar o projeto no meio, sem parar para pensar e entender que é um passo de cada vez. E você vai dar um passo de cada vez e às vezes vai demorar um pouco, mas é o seu processo, a sua caminhada e você vai chegar lá. Desde que você tenha energia de motivação e de persistência. E de onde é que vem essas energias? Dos nossos chakras mais inferiores, tá? Não adianta só a gente ficar pensando assim, eu quero me espiritualizar, eu quero abrir o frontochakra, eu quero abrir meu laringochakra para me expressar, se você não tem o básico, se você não tem o pé no chão, a energia da terra que vai te fazer todos os dias acordar e te fazer você sair da cama feliz. Entende? Então tudo é um equilíbrio. Eu acho assim essas teorias yogis antigas muito ricas, porque elas trazem um ensinamento simples e que às vezes a gente não se dá conta, que a gente precisa do simples, tá? Do básico. Bem, seguindo aqui, né, que eu já viajei aqui um pouquinho. Algumas pessoas são muito sensitivas, eu até deixei anotado para não esquecer de falar. Quem é muito sensitivo, gente, até eu deixei anotado aqui, ó, que o Dr. Hiroshi Motoyama, que é um japonês, ele desenvolveu um aparelho que ele consegue mensurar a energia dos chakras, tá? Então, o que ele colocou, o que eu deixei anotado aqui? A partir dos experimentos dele, ele concluiu que algumas pessoas têm um estado de absorção energética em excesso, é o tal do esponja. A pessoa que ela é muito, muito sensitiva, ela tem uma abertura muito grande do chakra umbilical e ela acaba também sentindo muito as energias das pessoas. Então é aquela pessoa que às vezes onde ela vai, ela sente uma coisinha incômoda na barriga e ela tem muita oscilação de humor durante o dia também. Essa pessoa precisa saber lidar com seu chakra muito aberto. Então ela precisa fazer muita limpeza energética, tá? Ela precisa exteriorizar muita energia do chakra umbilical para fazer as energias se desprenderem, tá? Então, tudo bem se ela é sensitiva, eu sou muito sensitiva também, eu já aprendi a lidar com isso, então para mim tá tudo bem, só que eu sei que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais as minhas energias justamente por ser muito sensitiva, tá bom? Gente, eu deixei também anotadinho para não esquecer de falar que os órgãos relacionados a esse chakra são o pâncreas, o estômago, o fígado, a vesícula biliar, a parte alta dos intestinos e o diafragma, que é o músculo respiratório, tá? Vamos ver se eu só esqueci alguma coisinha aqui. Para alguns autores, os chakras funcionam como órgãos do sentido do nosso corpo emocional, onde recebem informações vibracionais, tá? Os desequilíbrios eu já falei para vocês, tá? Com a ativação do chakra umbilical, o que é que a gente vai desenvolver? Então, isso é importante a gente saber. Poxa, se eu ativar esse poder aí do chakra umbilical, quais são os objetivos que eu vou atingir? O que é que eu vou ganhar com isso? Então, eu deixei anotadinho para falar para vocês. Ativa o poder pessoal da pessoa, desperta a sua capacidade de realização, ou seja, você vai começar e terminar as coisas, tá? E autodomínio das emoções. Você vai ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Às vezes, você até tem um temperamento de uma pessoa mais colérica e mais irritada. Porém, mesmo você tendo esse comportamento, você vai conseguir lidar bem com as suas emoções. Você vai ter autodomínio das suas emoções. Você não vai ficar se desequilibrando tanto, se irritando tanto, tá? E aí, gente, então vamos para a nossa prática, tá? Gente, então como é que eu ativo o poder pessoal do chakra umbilical? A partir da prática que a gente vai fazer agora, tá? E também a partir de exercícios físicos, tá? Então, é uma tecla que eu volto sempre, porque não tem jeito, tá? Os chakras inferiores, eles estão muito relacionados a exercício físico. Então, infelizmente, não dá pra gente ser sedentário, não. Quer dizer, felizmente, né? Não vamos nem falar infelizmente, porque a partir do momento que a gente ativa a energia desses chakras, a gente gosta de fazer exercício. Eu falo infelizmente porque eu sei que tem pessoas que têm muitas dificuldades com atividade física. Mas eu garanto para você que se você começar a estimular os seus chakras inferiores, essa sua desmotivação para se exercitar vai melhorar. Eu garanto, gente, porque eu trabalho com isso há muito tempo, então eu sei do que eu tô falando. O pessoal da acupuntura, gente,
A acupuntura também ajuda a estimular esses chakras. Então, você que é acupunturista, que está assistindo essa live, utilize o ponto VC12, utilize estômago 25, utilize esses pontos abdominais, tá? Para você ativar o chakra umbilical, principalmente o ponto VC12, tá bom? VC8 com moxa, tá? Pode usar gengibre. Então, gente, uma coisa bem interessante que eu falo no meu curso. O chakra umbilical, como qualquer outro chakra, ele pode ser ativado a partir da vontade do pensamento. Então, quando você coloca a tua atenção no local do chakra, a partir do pensamento, e exterioriza energia por ali, você já está estimulando o chakra e ativando o chakra, tá? Lembrem sempre disso. A energia obedece o comando da mente, sempre. Você já sabe onde é o chakra umbilical, um palmo acima do seu umbigo, né? Entre o umbigo e o diafragma, tá ali, bem na região da cintura, tá? E lembrando que o chakra ele tem um vórtice para frente e um atrás também lá na coluna, entre a coluna torácica e a coluna lombar. Então, se você só parar todo dia quietinho, sentar igual eu tô numa cadeira, fechar os olhos e ficar colocando a sua atenção mental ali, você já está ativando esse chakra, tá bom? Só que agora, juntos, nós vamos fazer uma prática. Então, você que está assistindo essa live gravada, você que está aqui ao vivo comigo, se puder, sente numa cadeira que você consiga me escutar bem, não precisa me ver, você tem que me escutar. Coloca teu fone de ouvido, aumenta o som aí do teu áudio, porque você vai se concentrar aqui comigo e depois a gente conversa, tá? Se você está assistindo a live gravada, depois você escreve como foi sua experiência nos comentários. E vocês que estão aqui comigo também, para mim saber como é que foi. Tá? Todo mundo se arrumando aí, eu vou colocar uma música e a gente vai começar já já. Vou fazer com vocês, tá? Muito bem, gente. Sente-se em uma cadeira, em uma poltrona. Se você conseguir, coloque os seus pés no chão. Se não conseguir, tudo bem. Feche os seus olhos e respire profundamente agora. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Coloque toda a sua atenção na região do chakra umbilical, um pouquinho para cima do seu umbigo, e vá para dentro do seu corpo agora com seus pensamentos, como se você estivesse lá dentro do seu abdômen. Sinta-se lá agora. Se conecte apenas com a minha voz e com este local. Eu vou trazer aqui algumas reflexões que eu quero que você pense e responda para você mesmo mentalmente. Você sabe o que você quer? De verdade? Você sabe, de fato, quem você é? Você tem sido uma pessoa proativa? O que você tem feito para realizar os seus desejos? O quanto você tem se permitido ser você mesmo? Você tem sido autêntico com as suas verdades? Você coopera nos grupos onde está inserido? É uma pessoa que coopera com os outros? Lá dentro de você mesmo, dentro do seu abdômen, você vai refletindo sobre essas perguntas, esses questionamentos e mentalmente você vai respondendo para você mesmo. E agora, eu quero que você concentre toda a sua atenção mental no seu abdômen. E você vai imaginar que ali no seu abdômen se abre um orifício e você começa a jorrar energia de dentro do abdômen para fora, como se fosse um chafariz que vai para frente. Um jato de energia. Essa energia que sai, ela é dourada,
como um sol que ilumina todo o seu corpo. E à medida que a energia vai saindo pela frente, você vai sentindo ela saindo por trás também, pelas suas costas, na mesma região. Então você vai ter agora um chafariz saindo para frente e um chafariz saindo para trás. Um chafariz de luz dourada. E você vai imaginar que você está aumentando a velocidade desse chafariz. E à medida que você aumenta a velocidade desse fluxo de energia, ele vai ficando mais e mais forte. Igual uma mangueira quando você aumenta a pressão e ela vai saindo mais e mais água. Um fluxo intenso de energia vai saindo agora pela frente e por trás desse chakra. E esse fluxo vai ficando tão forte, que você vai flutuando. É como se você sentisse todo o seu corpo leve agora. E agora você vai percebendo que se formou em volta de você um balão de luz dourada. E esse balão começa a crescer, e ele vai ficando tão grande, que ele é maior do que o seu corpo, maior do que você. E ele vai crescendo tanto que ele já está do tamanho da sua casa. Ele é tão grande que ele vai ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu apartamento. E ele vai tomando uma proporção tão gigante que ele é maior do que um prédio inteiro. E você está dentro deste balão, lá no centro do seu abdômen. E agora esse balão cresceu tanto, mas tanto, que ele é maior do que a sua cidade inteira. Ele cresceu tanto, que ele é do tamanho do seu país. E agora ele ainda continua crescendo. E ele está do tamanho do seu planeta. E ele continua crescendo. E ele fica maior do que o seu planeta. E você se conecta agora com o cosmos. Você está fora do seu planeta. E agora você respira profundamente. E você começa a pegar energia lá do cosmos. Absorver energia lá do cosmos. E é uma energia tão gostosa, ela é uma energia de poder. E agora você entende que você é maior até do que o seu planeta. Você é maior do que o seu mundo. Você é uma consciência que pensa, que sente, que ama, que raciocina e que é capaz de atingir todos os seus objetivos. Você só precisa acessar esse sol que tem dentro de você, que é o seu umbigo, que é o seu plexo solar, que te ilumina e que te dá energia para você se conectar com a sua essência e perceber que você é maior do que tudo que está à sua volta. E agora que você já entendeu isso, que você já se conectou com essa energia luminosa, o seu balão vai começar a voltar, ele vai perdendo o tamanho. Então ele volta a ficar do tamanho do seu planeta, volta a ficar do tamanho do seu país, da sua cidade, do seu prédio, do seu apartamento, da sua casa, do seu quarto, escritório, onde você estiver. Fica do tamanho do seu corpo agora. E agora ele é um invólucro de luz sobre o seu corpo, um balão de luz em volta do seu corpo. Sinta essa energia e ele vai entrando, ficando pequenininho de novo e ele chega no tamanho do seu chakra umbilical, lá na sua barriga, acima do seu umbigo. E você volta para aquele lugarzinho que você começou a meditação, lá dentro do seu abdômen. E agora você respira. E você vai repetir mentalmente a afirmação: eu sei quem eu sou e o que eu quero. Repita várias vezes para você mesmo.
Eu sei quem eu sou e o que eu quero. Eu sei quem eu sou e o que eu quero. Eu sei quem eu sou e o que eu quero. Eu sei quem eu sou e o que eu quero. E você vai agora se conectando com o seu corpo e devagarzinho você joga a energia toda para dentro do seu abdômen. Concentra a sua atenção agora no seu corpo. Concentra a atenção agora nas plantas dos pés, se conecta com a terra, se firma com a terra, enraiza e vai abrindo seus olhos. Se você ficou um pouquinho tonta, ainda está um pouco aéreo com a meditação, joga bastante energia nas plantas dos pés. Como se você tivesse raízes que se conectam com a terra. Porque a energia às vezes ela subiu muito, agora ela precisa descer e aterrar. A terra, a terra, a terra. Muito bem, pessoal. Vamos agora voltando da meditação. E quem quiser, quem puder, escreva nos comentários se fez e como foi, tá bom? Esse foi um exercício energético, uma meditação, onde a gente passou a ter mais consciência do chakra, tá? Você, no dia a dia, que quer ativar o seu chakra umbilical, sente-se confortavelmente numa cadeira, coloque a atenção na região do chakra, que é acima do umbigo, e fique exteriorizando energia por ele, pulsando e parando. Pulsando e parando, pulsando e parando por 15 minutos. Se você acha que 15 minutos é difícil, que você não consegue, então faça isso por um pouco menos de tempo, por 5, por 2, por o tempo que você conseguir, mas no outro dia você tenta um pouquinho mais e quando você conseguir fazer 15 minutos, você repete por vários dias. Você pode ativar o seu chakra a partir desse exercício energético por um mês. Meu coração acelerou. Mas ele já desacelerou, Lu? Ou ele ainda tá acelerado? Só me responde aí pra me saber, tá? Quem mais fez a meditação? Só me fala se ele já desacelerou, Lu. Porque provavelmente você pode ter encontrado um bloqueio aí, tá? Outra coisa que pode acontecer, gente, é a pessoa sentir uma dor quando ela começa a mexer muito com o chakra. É normal. Parece uma dor nas costas, parece uma dor nas costas, é o nome certo mesmo, tá? Essa dor nas costas é quando a gente encontra bloqueio, tá? Quando a gente começa a fazer, por exemplo, yoga, a gente trabalha muito a energia, a subida da energia pelos chakras. Às vezes a gente sente uma dor que é bloqueio. Isso acontece, isso é normal, tá? Mas daí continua persistindo, porque essa dor, ela vem do desbloqueio mesmo, tá? Quando a gente faz o desbloqueio de uma forma energética. Meu corpo tá leve. Já desacelerou. Nenenzinho tá aí, Lu. Ah, tá bom. Não, beleza. É que se ele tivesse acelerado ainda, eu ia te tratar daqui mesmo, tá? Se ele desacelerou, tá tudo certo. Diógenes, teu corpo tá leve. É isso. O meu ficou bem leve também. Eu senti uma leveza bem grande, tá? Eu não tô sentindo nada desagradável agora. Mas às vezes alguém pode sentir alguma coisa desagradável, tá? Vocês entenderam como ativar o poder do chakra todos os dias com exercício energético? Vocês conseguiram perceber? A gente tem que colocar a atenção mental no chakra e ficar exteriorizando como se ele fosse um chafariz, tá? Me pareceu que eu senti ele bater, fiquei mais sensível. Me pareceu que eu senti ele bater. Ah, tá, Lu, mas sabe o que pode ser? Pode ser que você, como você estava lá dentro do teu corpo, você sentiu mesmo ou alguma artéria, que elas também batem, ou o próprio músculo cardíaco batendo. Isso acontece, tá? Sentir dor na nuca como uma dor de cabeça. Isso é bloqueio, tá? Só que o bloqueio desbloqueando, então tá tudo bem.
a gente sente essas dores quando a gente começa a praticar a subida da Kundalini, isso é normal, tá? Só me avisa depois se não passou, tá? Porque daí o que é que você pode fazer? Vai no link da bio aqui do Instagram, clica no link da bio, aí vai ter lá um dos primeiros, meditação de limpeza energética, você clica, daí ele vai pro YouTube, daí você faz ela, 12 minutos, acho que é 12 minutos. Faz ela depois, né, num horário que teu neném estiver dormindo, porque daí você vai fazer essa mobilização energética, porque você deve ter encontrado bloqueio aí, tá? Como você provavelmente já está desenvolvendo muito a tua sensibilidade, a gente encontra bloqueio, isso é bem normal, tá? Hoje de manhã eu estava fazendo uns exercícios de yoga, eu fiquei com uma dor. Eu sabia que eu encontrei bloqueio, tá? E eu até vou falar para vocês que esse chakra é o que eu sempre tenho mais dificuldade, é com ele mesmo, tá? Do 7, quando eu me autoavalio, sempre o que eu encontro mais desequilíbrio é sempre no chakra umbilical. Então é o chakra que eu mais trabalho. E aí tem épocas que as pessoas me encontram e elas falam assim: mulher, mas você tá fazendo tanta coisa, e é vídeo, e é live, e você não para, e tá em projeto, e tá dando aula, e tá não sei o quê. Mas é de tanto ficar ativando o chakra umbilical, né? Porque você começa a ativar muito ele, você fica assim, com uma energia mesmo, você começa a fazer um monte de coisa. Daí a gente até às vezes assusta as pessoas, né? Fala, nossa, você tá elétrica, você tá fazendo tanta coisa. Porque o chakra umbilical, ele é um chakra que ele traz uma energia de poder mesmo, tá? E isso aí, gente, não é nem pra vocês acreditarem em mim, é pra vocês fazerem, tá? Não é pra ficar falando, nossa, Elizabeth falou. Não, fala assim, eu fiz e o negócio funciona. Funciona mesmo, tá? Essa live vai ficar gravada, quem quiser fazer a meditação de novo, depois só passa pra frente, faz a meditação, tá? Quem quiser mais detalhes da exteriorização energética, fala comigo também, me chama no direct. Quem faz parte do meu curso Chakras na Prática sabe que dentro do curso eu tenho uma meditação para cada chakra, eu tenho vídeos explicativos de como fazer as práticas energéticas de todos os chakras, eu tenho aula teórica de todos os chakras, tá? Eu tô até gravando aula agora, mas daí associando a acupuntura, né? Que essa aula é mais para acupunturistas, mas eu tenho as aulas também para quem não é da área da saúde, para só entender, né? Mas se você ficou com dúvida aí, de repente que estava aqui na live, só me chamar que a gente vai conversando, tá bom? Porque a Lu mesmo teve uma experiência intensa, né? A gente tá vendo que quando a gente começa a mexer com chakras, às vezes a gente encontra umas coisas aí, uns bloqueios, e a gente precisa desbloquear. A gente tem que agir sobre esses chakras, tá? Bem, pessoal, então estamos chegando aqui no finalzinho. Ficaram com dúvidas? Entenderam, então, como ativar o poder pessoal do chakra umbilical? Tá? Eu falo poder pessoal porque ele é o chakra do poder pessoal, né? Tá? E para quem tá entrando aqui agora nessa live, o nosso tema é saiba como ativar o poder, do chakra do umbigo, chakra umbilical. Pessoal, também conhecido como plexo solar, tá? Essa semana até o pessoal tá falando muito desse chakra, né? Porque parece que tinha uma moça do Big Brother que tava com um esparadrapo no umbigo. Já teve até pessoas me fazendo perguntas sobre isso. Eu vi pessoas postando sobre isso. Eu até fiz uma postagem essa semana. Esse é um chakra bem interessante. Eu gosto muito de estudar ele, tá? Eu gosto muito de praticar ele. Até tava com um livro aqui hoje do Hiroshi Motoyama, né? Teoria dos Chakras. Ele cita o Lee Bieder também, que é um autor que pesquisou muito sobre os chakras, e a gente vai sempre aprendendo coisas novas, né? Eu pesquiso isso há vários anos e eu vou sempre aprendendo coisas novas. E uma coisa que eu não falei, você que tem um grande interesse em se conectar mais com as suas energias, ativar mais os chakras, a subida da Kundalini, eu acho que a yoga é uma prática muito indicada, tá? Obrigada pelo conhecimento. Obrigada, Lu. Obrigada por participar aqui comigo. Eu acho que a yoga é uma prática bem interessante para isso, tá? Tem outras também, né? O Qigong também eu acho interessante, tá? Quem faz esses tratamentos lá comigo sabe que a gente fala muito de chakras, a gente sente muitos chakras, né? Quem faz acupuntura, quem faz reiki, quem faz essas técnicas todas, a radiestesia também, né? Eu que trabalho com radiestesia, trabalho muito com chakras. Mas o importante, gente, é que você saiba que você precisa ativar seus chakras. Não, nem sempre a gente tem que ir para um terapeuta. A gente tem a capacidade de fazer a nossa energia subir, de se empoderar, de ativar os chakras,
tá? Então, o nosso tema hoje foi voltado para o chakra umbilical, né? E tem todos os outros chakras. Em outros momentos, quem sabe eu venho fazendo lives falando sobre os outros chakras, fazendo meditações sobre os outros chakras, né? Eu acho que um tema legal para a gente falar um dia é sobre o chakra cardíaco, porque é o chakra da afetividade, para liberar perdão, para melhorar os nossos relacionamentos afetivos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, pessoas que têm dificuldades, né, de demonstrar sentimentos, que têm dificuldade de abraçar, precisa desbloquear o chakra cardíaco. Vamos fazer uma live um dia falando sobre esse chakra, tá bom, gente? Então tá, vou me despedindo de vocês. A gente tá quase em 1 hora de live aqui. Acho que tudo que eu deixei anotadinho. Uma das coisas que eu anotei que eu não falei aqui é que ele é relacionado ao elemento fogo, tá? Quem é da medicina chinesa, ayurvédica, quem gosta de estudar sobre essas conexões com a natureza, o principal elemento é o fogo, que é o chakra das emoções, tá? Mas eu também relaciono muito com o elemento madeira. Então, acho que fogo e madeira aí tem uma relação muito grande com esse chakra, que tem relação com o fígado, que tem relação com o estômago, com emoções, tá, pessoal? Então, você que precisa melhorar o seu autodomínio das emoções aí, tem que fazer muito exercício energético do chakra umbilical, tá? E não precisa ficar tampando o umbigo, não. Lembra que eu já falei. Tá certo, gente? Então, tá bom. Dúvidas, estarei à disposição no direct. Um beijo, uma boa noite para vocês. Namastê!